E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha aí, tô sabendo fazer. Invasou! Tô aqui pra substituir por um momento só, por um domingo só, a Marina e vim fazer esse... Mas pode vir mais vezes, Muito viu? obrigado. Por favor. Muito gentil, muito gentil. Ela não está sendo forçada a falar isso, tá? Não, ele não tá aqui. Deixa eu realizar um sonho, um breve sonho, antes de a gente iniciar aqui no episódio 8, segunda temporada de Westworld. Sim. Faz aquele negócio de dar um tapa no... Ah, sim! Vai, faz aqui, ó. Mas antes, você tem que se inscrever no canal, dar um tapa no like. Massa, E massa. comentar aqui embaixo. Show, vai ter spoiler e tudo mais, né? Fica ligado aí porque vai ter spoiler. Muito. Será que os hosts dormem? Ou melhor, Sim. sentem sono? Comenta aí embaixo, me diz aí o que é que vocês acham. Sentem sono. Dormir a gente sabe que eles dormem, mas eles sentem sono? Essa é uma grande pergunta que a gente teve nesse No meio do dia, episódio. eles sentem sono? A gente nunca vê se eles sentem sono, não. Mas vamos lá. Com a necessidade, né, deles terem sono também. Começa meio que no final do episódio anterior mesmo, né? Uhum. Que é do... A gente agora sabe o nome dele, Akitita. Aqui, pra é o mim. Aki, né? Aki. Encontrando o William deitadinho lá no chão Sim. e não matando o William. Não matando o Muita William. gente ainda não se tocou que eles não matam. Pois é, a gente sempre tem essa impressão que eles chegam pra atacar, Pra detonar tudo e tal. porque eles estão lá se rebelando e tal, não sei o quê. Mas ele pega o William e aí rola todo aquele lance de ele não querer matar o William, porque ele não merece sair daquele mundo violento, né? A morte é uma saída desse mundo violento e você não merece. Sim. Ou seja, o que ele tá falando é o contrário, assim, você não merece sair desse mundo violento. Porque pra ele, a gente vê mais na frente que a morte, ele só vai pra aquele mundinho lá e depois volta. Sim. Entendeu? Pra ele a morte é isso. Uhum. E ele quer que o William sofra naquele mundo. Exatamente. Porque ele, o Aki, também tá preso àquele mundo. Uhum. Ele também não conseguirá, teoricamente, sair daquele mundo. Ou seja, ele tá condenando o William a viver. Por isso que ele não mata também. Inclusive o que ele é a favor, ele não mata porque... Lá na frente tem outra citação, né? Sim, Pra cada morto, alguém está... Tem alguém sofrendo. Essa é muito linda, essa cena. É muito linda. No momento que ele percebe que existem outros hosts ali, eu acho que ele não se entende ainda como um host, talvez. Naquele momento, ele... Eu acho que ele percebe, né? Acho que juntando aquilo dali... Não, naquele momento ele dá a virada, porque ele fala... naquele momento eu vi além de mim mesmo. Ele tem uma citaçãozinha. Que é a citação que ele faz mais na frente pro Ford também. Sim. E aí ele percebe que ele não pode mais matar. E esse é o momento que ele começa a querer distribuir essa sabedoria dele pros outros hosts. Que é outra descoberta que a gente faz aqui, né? Aquele labirinto que é muito apresentado na primeira temporada, porque é a primeira narrativa. Sim. A gente vê duas coisas aqui. Por que tinha tanto labirinto pichado pelo Westworld inteiro. A galera ficou obcecada, né? Exatamente. E 2... Na verdade, 3 também. 2, por que o Ford criou uma narrativa baseada nesse labirinto? Uhum. E 3, por que a galera ficava paranoica quando via o labirinto? Então, quem pichava era ele. Era ele, depois os que ele foi libertando. Sim. O que o labirinto causava era meio que um start, ele era meio um gatilho, um triggerzinho, de a pessoa começar a enxergar além do mundo dela, mas né? sem saber sair, que essa é a brincadeira do labirinto. Você sabe que tem uma saída, só que você não sabe onde é. Uhum. E você sabe que tá no labirinto. E o 3, o Ford iniciou a narrativa dele a partir do labirinto justamente pela conversa que ele teve com a Aki, né? A Akitita. Sim, quando ele encontra lá o Ford mexendo nos outros... Tirando o escalpo lá do... tirando o escalpo. E aí eles têm aquele diálogo e o Ford fala, e aí, mas como você se tocou de tudo isso? E aí eu acho que ele tem aquele glitch de eu preciso... Os caras sem mim estão se descobrindo. Sim, sem mim estão se descobrindo. E aí ele vai... eu preciso criar uma nova narrativa e tudo. E a gente percebe que ele planejou a morte dele mesmo. Exatamente. Ele fala isso. A Dolores é o ceifador, né? É o ceifador. Meio que ele fala assim, esteja ligado, esteja pronto, esteja observando. Ele fala assim, esteja observando até o outro ceifador matar o outro ceifador voltar e matar o criador. O criador, no caso, ele. Porque o flashback do Aki
isso é muito legal, porque esse episódio é um grande flashback dele. Sim. O flashback dele meio que começa justamente ele enxergando a morte do Arnold. É o Arnold. Eu sempre erro. É o Arnold. A morte do Arnold pela Dolores. Sim. E a partir daí, ele encontra o labirinto e ele até fala... Minha vida era de boas aqui, tranquilinha, dando beijinho na mocinha lá, como é o nome? A Korra. A Korra, A Korra. A Corrana. A Corrana. A Korra lá do Avatar. Quando ele encontrou aquilo ali, né? Quando ele encontrou a ceifadora e o labirintozinho, a cabeça dele se abriu. O episódio ele começa exatamente daí. Só que antes do flashback em si, é ele contando tudo pra filha da Maeve. Sim, porque... E como o episódio se fecha é que é maravilhoso, né? Porque ele começa tentando despertar a garota. Tipo, olha, você se lembra, né, das suas vidas passadas e tal. E ele fala da vida dele. E aí, no final... A gente já fala do final? Acho que sim, porque é um ciclo tão perfeito desse episódio, que aí o final meio que vai destravar tudo que a gente acabou vendo. Ok. Então, no final, a gente vê ele terminando a história dele, e aí a gente vê a Maeve entrando em contato com ele, tipo, olha, cuida da minha filha e tal, e ele dizendo, a gente vai se juntar a você, né, e você vem conosco, alguma coisa assim, tipo, eles se comunicam, a gente pensa que a Maeve tá lascada, né? E nada, ela tá... E ela tá lá se comunicando com a galera por Wi-Fi, por fio, por não sei o que, ela, enfim, é um computadorzão da porra. É computadorzaço, né? Computadorzaço mesmo. Essa mulher é demais. A gente vê que eu pensei que a jornada dela meio que se encaminhava pra terminar no último episódio, mas na real, não, ela ainda vai ter um peso muito grande, né? Sim. Acaba tendo um peso muito grande. Só organizando um pouco o flashback, tem outra coisa que a gente descobre, que ele é um cara tão durão que morreu muito pouco, né? Na verdade, ele morreu uma vez, só o que a gente entendeu. Sim, ele tava, inclusive, desatualizado, né? Assim, o que eu entendi desse fato dele não morrer é porque ele teve essa vida tranquila, ele não ficou vagando por um tempo e tudo, eu acho que passa desapercebido. Aí o episódio mostra isso dando várias panorâmicas, né? Todo tempo voando, os drones, tudo voando. E na verdade ele morreu porque ele quis. Porque ele foi lá pra cima dos visitantes, justamente para procurar a Korra, né? Exatamente, que ele se tocou quando ele viu aquele lugar onde tinha... A administração ali, né? A administração. Ele se tocou que tinha um outro mundo, e aí ele, eu vou morrer pra ver o que vai acontecer. E aí ele acaba se encontrando nesse mundo real, né? E aí, pra mim, a melhor cena do episódio, que é quando ele entra lá nas antigas instalações. Aquilo ali parece ser a sede antiga do Westworld, porque o símbolo é antigo. É um Wzinho antigo, é a logo, sei lá, desculpa o design. Mas enfim, ele encontra lá e encontra com a Korra, como um dia o Peter Albenar foi encontrado ali também. Que meio que se um despertou na Dolores ali o que ela tá sendo hoje, ele tendo ido lá despertou também o que ele tá sendo hoje quando viu a Korra, né? Sim. Quando ele, como ele disse, viu além dele mesmo. E será que ele ainda vai atrás dela? Será que ele ainda vai atrás de... Eu entendi que não. Eu entendi que ele entendeu o que ele era, que na verdade ele não tem mais que encontrar a porta, que procurar a porta, mas ele tem que estabelecer um local interessante para viver ali, como se fosse um mix entre proteger certas pessoas ou certos hosts e também vingar certas coisas. Sim. Mas tudo isso sem matar, porque o que ele encarou foi, para cada host morto ou para cada pessoa morta ali, existe alguém sofrendo. E é por isso que ele não mata. Ele sequestra a turma. Sim, isso é algo que a gente ficou conversando depois do episódio, que a série, que esse episódio estabeleceu muito bem, que é mudar a imagem que a gente tem na Nação Fantasma. Ah, sim, isso é muito legal, cara. Que eles sempre são mostrados como violentos e tudo. Algo que lembra muito aos filmes antigos de faroeste, que sempre os índios são os vilões. Os nativos sempre são os vilões, isso mesmo. São irracionais, são super violentos e tudo. E nesse episódio, a gente viu que eles são extremamente sensíveis, empáticos e todas essas coisas. E tão só protegendo o status quo deles, protegendo a terra deles, né? Que é justamente o que o nativo faz. E é muito legal porque no design ali deles, eles não têm um design específico de um índio só. São vários nativos norte-americanos.
Aí dá pra perceber Mohawks ali, dá pra perceber os Apache, dá pra perceber os moicanos, né? Até aquele companheiro dele que tem as lágrimazinhas é um moicano. E existe uma grande referência porque os moicanos, eles arrancam o scalp, né? Arrancavam o scalp dos inimigos e tal. E é o primeiro moicano que ele diz, sempre que eu vou pra lá, eles tiram esse labirinto de mim. Então escreve aqui dentro de mim que nunca mais eu vou esquecer. E meio que criou esse padrão, né, exatamente, pra eles. Muito interessante. É muito legal. E aí esses índios, essas três tribos, elas foram muito delimitadas, principalmente no cinema de faroeste, como tribos muito perigosas, muito ferozes e tal, muito agressivas. E na real, acaba nem sendo, né? Se a gente pensar bem, eles estão só se defendendo. A gente vê que existe uma profundidade na série de mostrar que eles têm a sua própria história e que eles têm a sua própria maneira de se comunicar, enfim, de se relacionar com as coisas. E aí tem, acho que é o ponto alto do episódio em termos da história, do X da questão que ele tá contando, que é ele encontrando o Ford, né? Sim. Ele encontrando o criador. Exatamente. E aí, nesse momento, a gente percebe que o Ford realmente criou tudo isso, que criou essa narrativa toda e que provavelmente ele tá controlando já tudo. Sim, essa história toda que tá acontecendo, é ele que tá controlando. A narrativa do labirinto começa daí, e se você perceber bem, a narrativa da porta, porque depois da história, da narrativa do labirinto, que ele até entrega pro MIB, etc., em seguida, essa narrativa já acabou. Em seguida é a narrativa da porta. São os hosts querendo sair, né? E alguns também querendo sair. Alguns humanos que estão ali dentro querendo sair. Ele, o Ake, ele também fala sobre a porta. Ele também fala de que tá ali naquele mundo procurando pela porta. Ele deu tanto a primeira narrativa pro Ford, como também deu a segunda que a gente tá assistindo agora. Sim. A da porta. Então ele deu as duas narrativas. O que o Ford fez, acho que naquele momento, foi entender que as ideias do Arnold realmente pareciam corretas, ou no mínimo coerentes. De que os hosts, ele de alguma forma, conseguiriam a singularidade, uma vez que é um host super básico, que é apenas um índio, que não tem nem tanta interação com os visitantes. Esse índio acabou conseguindo achar uma espécie de singularidade sozinho. Sim. Sem ele tem interferência nenhuma. Só entrando em contato ali no momento da vida dele com o labirinto. E aí, exatamente. E por isso que a primeira narrativa é o labirinto e a segunda é a porta. Sim. Porque o Ford talvez tenha chegado ao limite de achar que sim, se eles querem sair desse mundo, então saiam. Então conquistem o mundo lá fora. Mas é engraçado porque, tipo assim, essa luta da Dolores ela é muito diferente da luta deles. Muito diferente. A Dolores, ela tá lutando, matando e... E a luta dele parece muito com a luta, se você perceber, da galera do Shogun World, né? Que são outros nativos, se a gente pensar bem também. Sim. São samurais. Então ele fala, não, a gente entendeu lá no Shogun World. No episódio seguinte, na real, eles falam, não, a gente entendeu que a gente tem que ficar aqui e lutar pelo que a gente tem. Assim como ele tá lutando pelo que ele tem. Por aquilo ali. Muito bom, muito bom. Muito bom, esse episódio é lindo. E toca Nirvana. Toca Nirvana, Heart Shaped Box. Bem legal, é bem no meio do episódio, diferente dos outros que geralmente é no começo. Sim. Esse é no meio. E é justamente uma caixinha de coraçãozinho e tudo mais. Logo no momento que ele tava atrás do amor dele, né? Exatamente. Demais. Show, tem algum destaque negativo pro episódio? Eu acho que um dos destaques negativos foi o fato de que o momento eu tava esperando que ele mostrasse pra Korra a porta lá, que ele achou e tudo. E na verdade ficou meio perdido ali. Ele só fez mostrar assim, eu entendi que nunca mais ele conseguiu encontrar aquele mesmo canto, aquele lance da represa, daquela construção, sei lá o que é. Mas nunca mais ele conseguiu encontrar aquilo ali, pelo que eu entendi. Mas a fotografia desse episódio tá linda demais. Muito bonita. Aí é o meu ponto negativo, por incrível que pareça. Eu acho muito repetitiva. Ela é mesmo, ela é muito repetitiva, mas tá bonita. E me dá assim, uma dor de cabeça quando tem uns planos indo e uns planos voltando que parece que não tá indo pra canto nenhum. Mas isso é bobagem, vai. Eu acho que eles botaram assim, então tá tão bonito, gente. Vamos botar várias vezes. Inclusive a montagem tem um negócio que faz que é muito bonito. Que é quando a meninazinha, no flashback da meninazinha, da filha da Maeve, ela tá com um labirinto. E o labirinto tá todo sujo de sangue. Sim. E aí quando a câmera vai fechando, corta, dá um fade e corta lá pra Maeve toda suja de sangue. Como se ela fosse, pra esse episódio, o labirinto desse episódio. Porque a gente não tava vendo que ela tava vendo. Sensacional. Que ela tava acessando as coisas tudo. Sensacional. Show, né? Muito bom. Show. Então comenta aí embaixo, deixa a sua opinião sobre esse episódio, sua opinião sobre as nossas opiniões também, as suas teorias malucas, porque todas são válidas. Dá um tapa no like. Show? Tchau, gente. Até a próxima.